Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentos à Sra. Presidente e ao Sr. Presidente. Cumprimento também especial ao Sr. Presidente do SES e aos seus conselheiros e agradecer também a forma disponível e prestável com que têm colaborado sempre na perspectiva de apresentar aquilo que são as opiniões, na nossa perspectiva, importantes do SES ao nível daquilo que são os instrumentos fundamentais de políticas públicas, que são o Orçamento de Estado e a SGOP. Neste aspecto, eu gostaria muito de saber, até porque é um órgão independente, muitas das opiniões sobre alguns aspectos que são, de certa forma, referenciados no relatório e que, para nós, são importantes e que era fundamental o vosso esclarecimento. Na perspectiva do PSD, o Governo governa para si próprio e não para o país. Mas, ainda assim, tendo em conta o contexto político de apoio e suporte governativo, felizmente que a retórica anti-Europa e de não cumprimento das regras orçamentais, essas felizmente desapareceram. Durante muitos anos foi uma discussão muito acesa por parte de alguns partidos, sobretudo da extrema-esquerda, em que essa é uma matéria quente e acesa. Hoje em dia, felizmente que esse discurso anti-europeu e de não cumprimento das regras comunitárias desapareceram. Mas ainda assim, e tentando entrar no relatório, seria interessante, muito interessante, discutirmos as questões estruturais que este relatório nos podem permitir para o curto e médio prazo. Porque, na nossa perspectiva, muitos dos elementos e do reflexo concreto deste relatório e daquilo que nos é dado a conhecer pelo Orçamento de Estado para 2018, estamos perante muitos paliativos. Infelizmente, esta é uma realidade. E gostava que o SES pronunciasse sobre alguns aspectos que para nós são determinantes. Um deles tem a ver com o recorde histórico da dívida pública portuguesa, que este ano ultrapassou 250 mil milhões de euros. Esta é uma matéria decisiva, aliás, é uma das dívidas públicas das maiores do mundo e com a gravidade de ser uma dívida pública externa, digamos, que é uma dívida em que os nossos credores são, sobretudo, entidades e pessoas de outros países. Portanto, não são os portugueses a comprar a dívida pública portuguesa. Este aspecto, para nós, era importante que o SES se pronunciasse, porque tem reflexos nas contas públicas. Depois temos outro aspecto que gostaríamos que o SES também se pronunciasse, que tem a ver com os níveis recordes baixos de poupanças e perceber também as implicações que esses recordes baixos ao nível das poupanças têm no investimento, têm nas famílias, têm, no fundo, na estrutura e da economia portuguesa. Depois, também, perceber claramente por parte do SES o que entende sobre esta persistência, aliás, fazem alguns comentários sobre isso, sobre esta persistência num caminho de austeridade dissimulada, diria mesmo anestesiada. Mais impostos indiretos, mais impostos injustos. Ou seja, as pessoas no seu rendimento, no imposto sobre rendimentos, as pessoas de facto têm uma melhoria, mas essa melhoria é totalmente retirada através dos impostos indiretos. Aliás, o SES entende ainda que a correção e as distorções no mercado, e já foi aqui referido, ou nos hábitos dos portugueses, não deve ser feita apenas com base na política fiscal. Nós também concordamos com isso, numa referência ao imposto sobre os produtos alimentícios com elevado teor de sal. Aliás, em tudo que mexe, em tudo que a economia mexe, em que as empresas têm alguma dinâmica, aqui está um Orçamento de Estado, vários Orçamentos de Estado sucessivos desta governação, suportada por esta maioria das esquerdas, em que nós, em tudo que mexe, vão lá. E são exemplos o imposto sobre os produtos petrolíferos, que não baixou, continua a aumentar, o imposto sobre o sal, sobre o açúcar, o alojamento local, os recibos verdes, também referiram, o agravamento da derrama, do IMI, etc., etc. Aliás, também vem refletido no vosso documento uma questão que para nós é estrutural, que tem a ver com as matérias do agravamento ou não desagravamento fiscal. Na perspectiva do PSD, e os números não desmentem, no Orçamento de Estado para 2017 estava perspectivado um desagravamento fiscal e tivemos um agravamento fiscal. Em 2016 passou-se a mesma coisa. Portanto, em que é que podemos confiar neste orçamento?
quando nos dizem que é um orçamento realista, bem, nós temos muitas dúvidas, tendo em conta o histórico deste orçamento. Depois temos matérias sensíveis, como a degradação do investimento público, com as suas cativações. Nós, durante estes anos, tivemos recordes de cortes no investimento público, que também gostaríamos de ouvir a opinião do SES sobre estas matérias e os efeitos macroeconómicos e económicos que têm no país. Depois há aqui outra matéria que também não é referida, que tem a ver com aquilo que está em curso de uma reprogramação de fundos comunitários que vão ser retirados dinheiros das regiões de convergência, nomeadamente os instrumentos financeiros das empresas, para ser aplicados nas medidas de emprego e nas medidas relacionadas com os cursos profissionalizantes, ou seja, pagar ao IFP e pagar às escolas, através de instrumentos das empresas. Nada disto é referenciado no vosso parecer e tem um efeito orçamental direto. Mas há outra questão que para nós também é central. Também nos documentos e através da reprogramação que é falada, que é apresentada pelo Governo, vamos tirar dinheiro do POCUR, das regiões de convergência, mais uma vez, para ser aplicado no metro de Lisboa e para ser aplicado também na linha de Cascais. Estamos a falar de fundos estruturais das regiões de convergência. E esses comentários, para nós, são de facto determinantes. Mas, no entanto, o SES faz um comentário em que discorda das alterações do regime simplificado do IRS que constam na proposta do Orçamento de Estado para 2018, considerando que as mudanças irão representar um aumento do IRS e custos para os trabalhadores independentes. Há quanto tempo nós não referimos isto? Há alguma mudança dos partidos de esquerda em relação a esta matéria? Não. Tudo que mexe é para atacar. Mas o SES também discorda da proposta de lei do Orçamento de Estado na parte em que este aumenta as obrigações administrativas dos trabalhadores independentes e das pequenas estruturas empresariais, o que vem no sentido contrário a toda a política de simplificação que o Ministério das Finanças fez no passado. Bem, uma matéria que o PSD tem alertado sistematicamente e, mais uma vez, nada é referenciado. Bem, deixo por fim algumas preocupações. Neste Orçamento de Estado o que nós temos é um ajustamento do orçamento é frágil. Temos uma redução prevista do déficit, resulta sobretudo do contributo positivo da economia, do conjunto da economia, mas também deixando de lado todas as medidas estruturais. E também para aumentar o investimento, ou permite aumentar o investimento em despesas rígidas da despesa primária. Isso é um agravamento e no ciclo menos positivo em termos económicos, esta é uma matéria que poderá vir a ser perigosa para Portugal. Ainda assim, há muitas divergências que, na nossa perspectiva, existem em relação a este Orçamento de Estado, em que o SES não se pronuncia. Uma delas tem a ver com o agravamento do déficit estrutural. Esta é uma matéria decisiva para Portugal e gostávamos que se pronunciassem sobre ela. Para terminar, mesmo, na expectativa de que um órgão independente, como é o caso do SES, nos desse a sua opinião objetiva sobre estas matérias e que nos pudesse esclarecer qual é a sua opinião concreta, tendo em conta todo o contexto económico que estamos a viver. Muito obrigado.